Uma das técnicas mais importantes e mais úteis quando a gente trabalha com integração é a mudança de variáveis, né? Fazendo determinadas mudanças, você pode ter simplificações do domínio, simplificações da função, que facilitam o cálculo da integral. Então a gente vai agora tentar verificar o que acontece quando a gente vai fazer uma mudança de variáveis na hora de fazer uma integração dupla. Então a gente vai considerar aqui, primeiramente, duas funções, né? A φ e a minha psi, que dependem de outras duas variáveis, de modo que o x vai ser substituído por φ de uv e o y vai ser substituído por psi de uv. A gente vai exigir que elas sejam de classe C1, ou seja, tenham derivadas parciais contínuas, tá? E que isso define então a minha mudança de variável. A questão é, o que acontece quando, com o meu domínio ou com a minha região de integração, quando eu aplico essas funções? Então imagine que você está aqui no espaço, no sistema de coordenadas cartesianas, mas com os variáveis u e v, tá? E você está aplicando nessas coordenadas u e v as duas funções de mudança de variáveis. Bom, se eu estou fazendo uma integração de uma região, vamos admitir que eu esteja fazendo uma região retangular, né? Já que se a região for arbitrária, a gente vai utilizar da mesma forma como a gente já viu lá atrás. Bom, quando eu aplico essa transformação, dependendo do que eu tenho para essas funções φ e psi, isso vai fazer uma distorção dos meus retângulos, tá? Como a função é contínua e a primeira derivada é contínua, há uma distorção aqui, nada muito abrupto, vamos dizer assim. Pelo menos se espera, né? Ok? Ou seja, os meus retângulos são mapeados em regiões diferentes de retângulos. Então a gente precisa, de certa forma, estimar a área desses retângulos, para que a gente possa fazer o cálculo da área, que corresponde à integração à soma de Riemann, usando essa mudança de variáveis. Bom, eu vou pegar um único retângulo, né, um retângulo arbitrário, tá? Definidos nos pontos A e B, e no ponto A mais ΔU e B mais ΔV. Né? Pensando aqui os deltas como sendo pequenos incrementos. Quando eu aplico a minha função, possivelmente eu vou ter um retângulo distorcido que está aqui em amarelo. Né? Esse ponto aqui vai ser o φ de AB, esse vai ser o psi de AB. Esse ponto aqui vai ser o φ de AB mais ΔV e o psi de AB mais ΔV, que corresponde à imagem pelas funções desse ponto. Da mesma forma, esse ponto vai corresponder à imagem desses dois, que é o φ de A mais ΔU, B mais ΔV e assim por diante, né? Nem coloquei aqui para não sobrecarregar a figura, tá? Porque ele não é importante para o nosso primeiro momento. E esse último ponto aqui vai ser mapeado nesse. Então aqui vai ser o A mais ΔU B, portanto vai ser o φ de A mais ΔU B e o psi de A mais ΔU B, tá? Simples mapeamento. Observe que, se a gente considerar os vetores que são tangentes a essa curva aqui, neste ponto, tá? E neste ponto, então, esses vetores, eles são aproximadamente o meu lado, tá? Aqui, é lógico, a figura está bem exagerada, né? Para que possa se destacar que há uma diferença entre eles. Mas se os meus deltas U e ΔV são muito pequenos, isso aqui está muito próximo um do outro, tá bom? E agora, o que a gente vai fazer é o seguinte, bom, se eu pegar esses dois retângulos, o que eu formo aqui é um paralelogramo. Este paralelogramo eu posso calcular ou estimar a área dele, né? Desde que esses vetores aqui sejam os vetores do R3, né? Porque aí eu consigo fazer o produto vetorial e a área vai ser exatamente a norma do produto vetorial desses dois vetores. Então nós vamos calcular esses dois vetores
utilizando aí como se eles fossem do R3, ou seja, eu estou considerando apenas o plano XY do meu R3. Então a gente vai tomar aqui, vamos lá. Primeiro de tudo é obter os vetores. Para obter os vetores, o que eu preciso é calcular esse ponto aqui eu conheço, né? Φ de AB, Ψ de AB. Eu preciso encontrar exatamente o que corresponde a esses valores aqui. O Φ de A, B mais ΔV, o Ψ de A, B mais ΔV. E para obter o W1, eu preciso do Φ de A mais ΔU, B, e o Ψ de A mais ΔU, B. E para isso eu vou usar o quê? A fórmula de Taylor de primeira ordem. Então, a fórmula de Taylor de primeira ordem diz que o Ψ de A mais ΔUB é o Ψ de AB, já que eu estou fazendo ao redor do ponto AB. O incremento aqui da variável B é zero, né? Então, fica a derivada parcial de φ em relação a U no ponto AB vezes ΔU. Seria aqui mais a derivada parcial de φ em relação a V vezes o ΔB, mas como o ΔV aqui nesse caso, o que eu, na verdade não é o ΔV, mas o acréscimo que eu estou considerando para esse ponto é zero, ele vai eliminar esse termo. Portanto, essa aqui é a minha aproximação para o ponto, para a primeira coordenada do ponto. A segunda ordenada do ponto vai ser o Ψ de A mais ΔUB, que é exatamente o mesmo raciocínio, só que agora com a função Ψ, tá? Portanto, o vetor W1 vai ser dado por o φ de A mais ΔUB, Ψ de A mais ΔUB no plano zero, no plano Z igual a zero, tá? Menos o ponto inicial, que é φ de AB, Ψ de AB, zero. Então, subtraindo φ de AB dessa equação, o que vai sobrar é exatamente esta parte aqui. Subtraindo o Ψ de AB dessa equação, o que vai sobrar é exatamente essa parte aqui. E a terceira ordenada é zero, né? Então, eu tenho o meu W1 como sendo a derivada parcial de φ em relação a U no ponto AB, vezes o ΔU, a derivada parcial de Ψ em relação a U no ponto AB, vezes o ΔU, e o ponto zero. Como eu posso tirar aqui, está tudo multiplicado por ΔU, né? O zero aqui não faz diferença. Então, portanto, eu tenho ΔU multiplicando esse vetor. Esse é o meu vetor, correspondendo exatamente ao meu W1, tá bom? Vamos lá. Agora, eu preciso também calcular o meu W2. O W2 vai ser de forma semelhante, só que agora é a segunda componente que vai receber o acréscimo. Então, nós temos φ de A, B mais ΔV e Ψ de A, B mais ΔV. Pela fórmula de Taylor, é o φ de AB mais a componente somada no A é zero. Então, a derivada parcial da φ em relação ao U, multiplicado pelo acréscimo, que seria zero, vai desaparecer e vai ficar somente a derivada parcial da φ em relação a V, multiplicado pelo acréscimo, que é ΔV. A Ψ no ponto A, B mais V, vai ser da mesma forma. Ψ de AB, a derivada parcial com relação ao U vai desaparecer, porque está multiplicada por zero, e eu vou ficar com a derivada parcial da Ψ em relação a V, vezes ΔV. Novamente, para obter o vetor, eu preciso subtrair este ponto deste. Então, as componentes φ de AB e Ψ de AB vão se cancelar. Então, nós temos aqui exatamente isso, né? Ó, nós temos que o vetor W2 vai ser o meu ponto final menos o ponto inicial. Na hora que eu faço a subtração dos valores, sobra a derivada parcial da φ em relação a V, vezes ΔV, da Ψ em relação a V, vezes ΔV, e zero. Tirando aqui o ΔV em evidência, eu tenho que o W2 vai ser ΔV, vezes a derivada parcial da F em relação a V, e da Ψ em relação a V no ponto AB. Já que eu tenho agora os dois vetores, eu só preciso calcular a área. E a área vai ser feita calculando o produto vetorial desses dois vetores e tomando a norma do resultado final. Então, vamos calcular agora o produto vetorial. Tá?
No produto vetorial, a gente pode tirar a constante aqui em evidência, por isso que eu puxei os deltas u's e deltas v's, tá, para fora, já que eu tenho aqui um delta v e eu tenho aqui um delta u. Vai sobrar então o primeiro vetor é dφ du, é a derivada parcial de φ em relação a u, a derivada parcial de ψ em relação a u. Então eu tenho aqui a derivada de φ em relação a u, a derivada de ψ em relação a u, zero. O segundo vetor é a mesma coisa, né? Derivada de φ em relação a v, derivada de ψ em relação a v, no ponto zero. Tá? Eu evitei colocar o ponto AB aqui, né? Está subentendido, para não sobrecarregar a nossa anotação. Ora, eu tenho que calcular esse determinante aqui, que é meu produto vetorial, né? Para calcular o determinante, essa coluna aqui é quase toda zero, então facilita muito a minha conta. Então eu vou tomar esse ponto aqui, né? E multiplicar pelo cofator, que vai ser aí menos 1 elevado a 1 mais 3, dá 4, é par, então o menos 1 fica sinal positivo, tá? Vezes o determinante dessa parte aqui. Então vai dar delta U, delta V. O determinante dessa matriz menor aqui, tá? Vezes o K vetorial. Agora, se a gente observar esse determinante aqui, ó, ele é quase um velho conhecido nosso, né? Exceto que este cara e este cara, eles estão em posições trocadas, tá? Estão em posições trocadas. Bom, estar esses caras em posições trocadas, os outros dois são diagonal. Então, na verdade, o determinante de uma matriz é igual ao determinante de sua matriz transposta. Então, isso aqui é igual a pegar a transposta dessa matriz. Outra forma de ver isso, esse determinante vai ser o produto desse por esse, menos esse por esse. Como tanto faz a ordem que eu faço o produto, então eu posso tranquilamente trocar esses dois de posição. Portanto, eu tenho ΔU, ΔV, né? O determinante de dφ du, dφ dv, dψ du, dψ dv. E esse cara aqui é exatamente o jacobiano das funções φ e ψ com relação às variáveis u e v, que a gente já viu lá atrás. Ora, então, o produto vetorial dos dois vetores é o jacobiano das funções vezes du, dv, vezes o vetor k. Portanto, a área, né, vai ser a norma desse vetor. Só que a norma desse vetor é o módulo dessa função. O módulo disso aqui, como eles são positivos, eles são eles próprios. E a norma do vetor k é 1, porque é um vetor unitário. Então, nós temos exatamente que a área do meu retângulo vai ser dado pela norma do jacobiano de φ, ψ, u e v, tá? Vezes du, dv. Mas o φ e ψ são contínuas. Mais contínuas, elas são C1, né? Então, as derivadas parciais também são contínuas. ΔU e dv são, em geral, pequenos. Então, se a gente assumir que eles são suficientemente pequenos, esse cálculo da área aqui varia muito pouco quando eu mudo o ponto A e B que eu estou considerando. Então, eu posso tranquilamente considerar que a área é aproximadamente isso para qualquer ponto no interior do retângulo distorcido, tá? Por que isso é importante? Porque lembra que o ponto onde eu vou calcular a minha integral é um ponto aleatório dentro do meu retângulo que está sendo considerado.